Salmo 139. Salmo bastante conhecido nosso. Acompanhe a leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeitos me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Oremos. Fala conosco, Deus, nesta noite. Que a única voz que seja ouvida aqui seja a Tua, Deus amado, através do instrumento que o Senhor coloca aqui à frente. Que o Teu Santo Espírito traga iluminação, compreensão, e realize aquilo que o Senhor desejar nas nossas vidas nesta noite. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem de nós não gosta do livro de Salmos? É uma leitura constante nossa, porque os Salmos, eles estão tão próximos de nós. Eles falam tão de perto com a gente, porque os Salmos, na verdade, são falas da alma, do coração. Você vai encontrar aqui os salmistas abrindo o seu coração na presença de Deus de maneira totalmente transparente, expressando o seu amor, o seu ódio, até mesmo o desejo de vingança, muitas vezes, de justiça própria. Os salmos estão carregados também de louvor, de adoração, de perplexidade, de questionamentos, de anseios. Você pode encontrar nos salmos palavras de esperança e ao mesmo tempo palavras meio que de desesperança, palavras de alegria, palavras de luto, palavras de vitória e palavras de derrota.
E meus irmãos, não é assim a nossa vida? Não é isso que acontece conosco todos os dias, em todos os tempos? Talvez por isso os salmos, eles falem tanto com a gente. Eles são pura sinceridade. São homens falando com Deus, falando de coisas do passado, de coisas do presente, de coisas a respeito do futuro. Salmos são louvores, salmos são orações, e que muitas vezes ao olharmos pode ser que não seja a melhor oração, mas é a oração de alguém contrito na presença do Senhor e sincero na presença do Senhor. Porque é assim que nós devemos ser também. Os salmos não são conferências teológicas, são corações rasgados na presença de Deus. Meus irmãos, nesta noite, olhando para este salmo, eu quero aprender um pouquinho mais com ele. Você já deve ter ouvido alguns sermões sobre o Salmo 139, mas não pense que você já conhece toda essa palavra, ou aquilo que o pastor vai falar. Deus tem sempre algo novo para os nossos corações. E olhando para esse salmo aqui, o salmista ele escreveu para nos falar a respeito de um relacionamento correto com Deus, algo tão necessário nas nossas vidas. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a nos relacionar com Deus da maneira correta. Se eu pudesse dar um título, e eu quero dar um título para esse salmo, eu quero, para esse sermão, o sermão se chama Coram Deo. Este é o título do nosso sermão nesta noite. Essa é uma expressão latina, que significa que a nossa vida é vivida diante de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa existência é vivida na presença do Senhor, e nós devemos estar conscientes desta realidade. Como escreveu Sproul em um dos seus livros, vivam Coram Deo, porque viver Coram Deo é viver a totalidade da vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. Há 3 lições que eu quero destacar aqui, para que facilite e você possa guardar a palavra desta noite no teu coração. Quero dividir em 3 partes este sermão. 3 coisas que nós precisamos entender e são ensinadas para nós aqui nesta palavra. A primeira delas, eu e você precisamos entender que todas as coisas acontecem na presença de Deus. Todas as coisas acontecem na presença de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Todo o salmo está construído, meus irmãos, em cima desta verdade. O salmista começa declarando que Deus é aquele que sonda, aquele que perscruta. A ideia de sondar é a ideia de cavar, de pesquisar, de procurar, de penetrar, de examinar detalhadamente. O Senhor faz isso comigo, o Senhor faz isso com você. Ele nos sonda e Ele nos conhece. Meus irmãos, cada pedacinho da minha vida está sendo vivido na presença de Deus. Não há nada, absolutamente nada, que possa fugir ao conhecimento dEle. O salmista vai destacar aqui 2 atributos de Deus: a sua onipresença e a sua onisciência. Como nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e é um Deus que está presente em todos os lugares. Ele é aquele que nos sonda, e nos sonda de maneira perfeita, e nos conhece de maneira plena. E esse sondar e este conhecer é algo contínuo, é um trabalho incessante. Deus está sempre avaliando a minha alma, a minha mente, o meu coração, as minhas motivações, os meus pensamentos, mesmo nesta hora, mesmo neste lugar, mesmo hoje, você que está sentado aqui ouvindo esta palavra, Deus está sondando o teu coração. Ele me acessa de maneira incessante. Ele conhece a minha vida, a minha existência diária. E o salmista começa então a demonstrar como que isso acontece. Olha só,
Versículo 2: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Deus conhece, meus irmãos, as minúcias da nossa vida. Quantas vezes durante o dia você se levanta, se senta? Quantas vezes você vai de um lugar para outro lugar, se desloca daqui para lá? Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Nada passa desapercebido dele. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Das coisas mais banais, mais simples, Deus conhece. Até as mais tremendas, que estão totalmente fora do nosso alcance, porque o Salmo 147, versículo 4 diz que Ele conhece as estrelas, que Ele conta as estrelas, que Ele sabe o nome de cada uma delas. E aqui não estamos falando mais de coisas banais e simples, levantar e sentar. Estamos falando sobre o universo, sobre algo, meus irmãos, que nós não temos como medir. Quantas estrelas existem no universo? Não tem como falar o número. É algo infindável. Deus conhece cada estrela e conhece pelo nome. Mas se não bastasse isso, não conhece apenas a vida exterior, Ele conhece o meu interior. De longe penetras os meus pensamentos. Ele entra lá dentro, onde ninguém consegue entrar. Não tem psicanalista, não tem psicólogo, não tem ciência humana que consiga entrar neste lugar de maneira plena, absoluta. Somente Deus. Ele penetra o pensamento meu. O teu pensamento Ele conhece. A nossa vida está sendo vivida na presença dEle. E o salmista continua: esquadrinhas o meu andar, versículo 3, e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele conhece a minha vida íntima, as vezes que eu levantei, sentei, lá na minha casa, lá no meu particular, mas Ele conhece a minha vida pública também, aonde eu fui, com quem eu estive, que lugar eu ando frequentando. Ele conhece por dentro, Ele conhece por fora, Ele conhece todas as minhas atividades. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Por aqui, meus irmãos, já cairia toda máscara, toda mentira, todo engano daqueles que pensam que pode esconder algo de Deus. Toda performance com as quais muitas vezes nós queremos chegar na presença de Deus, porque em cultos, em religião, há muita performance, há muita exterioridade, há muita coisa para mostrar para os outros, que não é verdade, que não é realidade. Deus conhece, Deus sabe. Hebreus capítulo 4, versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Mas olha o que diz o versículo 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Mas espera aí, eu nem falei e Ele já sabe o que eu vou falar? Mas como assim, pastor? É isso o que o texto está dizendo. É esta constatação que o salmista Davi está fazendo. Você se lembra de Pedro? Jesus disse para ele: Pedro, cuidado, Satanás está te peneirando. Cuidado, eu estou orando por você, mas esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não tinha acontecido a negação ainda. O fato da negação está ligado diretamente com o quê? As palavras de Pedro. Ele negou com a sua boca: eu não o conheço. Eu, de jeito nenhum. Eu não sou um deles, não. Antes que a palavra saia
Deus já conhece. Ele sabe. Então não tem como esconder nada dele. Não tem como varrer para debaixo do tapete. Nada, absolutamente nada. A nossa vida é transparente diante de Deus. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Não tem jeito. O Senhor está me cercando, e esse cercar aqui, deixa eu explicar para você. A ideia aqui é de proteger, é de guardar, é de cuidar. O salmista está dizendo: o Senhor está me cercando, por trás, por diante. O Senhor está preocupado comigo, o Senhor está olhando para mim. Querido, você parou para pensar nesta verdade? Que o Salmo, que a palavra de Deus está dizendo para nós: o nosso Deus não é um Deus descuidado, não é um Deus indiferente, não é um Deus que está lá no céu distante, com seus olhos fechados, ou preocupado com tantas coisas, que se esquece por um segundo de se preocupar conosco, de olhar para nós. O que o salmista está dizendo é exatamente o contrário. Ele está atento à minha vida nos mínimos detalhes. Como assim, pastor? É isto mesmo, Ele está olhando para você e te cercando nos mínimos detalhes da sua vida. A dor de dente do seu filho, Ele sabe. Pastor, mas Deus está preocupado, está olhando para a dor de dente do meu filho? Sim. Aquela prova de matemática que você vai ter essa semana e você já está desesperado, Deus sabe. Aquele carro que você não sabe se a gasolina vai dar para chegar em casa ou não, Deus sabe. Aquele armário que você olha e fala, será que vai dar até o final do mês? Deus sabe. Deus conhece todas as coisas, absolutamente todas as coisas, não apenas as maiores, mas até as mínimas e aquelas que consideramos banais. Deus conhece. Ele sabe o remédio que você está tomando e precisa tomar, aquele que você vai comprar, o exame que você vai fazer. Ele sabe se a sua pressão neste momento não está muito legal e que você está preocupado com isso. Deus sabe. Com tantos problemas para Ele cuidar neste mundo tão complicado, poderíamos pensar em um Deus diferente daquilo que o texto está nos dizendo. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que este é o teu Deus. Não tem oração bobinha na presença do Senhor. Toda oração é importante. Toda oração é importante. Deus está ouvindo, Deus está olhando, Deus nos conhece a nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira lição acontece na presença do Senhor. Mas há uma segunda lição aqui que o texto vai nos ensinar. O versículo 6 fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. É interessante, meus irmãos, que o salmista, ele conclui aqui, olha, tudo isso é muito grande, tudo isso é tremendo, eu estou espantado, eu estou maravilhado, eu estou de boca aberta diante de tudo isto. E no coração do salmista, você não vê aqui temor, medo, você vê confiança, você vê adoração, porque isso que eu estou falando aqui não é para nos amedrontar. Epa, espera lá, Deus conhece tudo na minha vida? Pastor, e agora? Estou perdido. Se Ele sabe tudo mesmo, tudo, eu estou perdido. Se Ele está me acompanhando aonde eu estiver, a coisa complicou agora. Não, isso não está causando temor no salmista. A gente cresceu, meus irmãos, eu sou fruto dessa geração, lá na escola dominical, cantando aquele cântico assim: cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, mãozinha onde pega, cuidado, olhinho que vê, né? Musiquinha muito bonitinha, porém ela tem assim um ar de um Deus que está ali preocupado comigo para me castigar. Qualquer coisa errada que eu fizer, Ele vai soltar o raio dele em cima de mim, então cuidado. Podemos continuar cantando, mas é bom também trazer um pouco da graça, né, do Senhor, do amor do Senhor, outro lado também, para não ficar só esse Deus meio que xerife, meio que
Meus irmãos, Ele está cuidando de mim. O salmista diz lá no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que está seguindo a gente, da parte do Senhor, é a bondade dEle e a misericórdia dEle. Então não fuja dEle. Se Deus é assim, e se eu vivo na presença dEle, eu não tenho como fugir dEle. Como que eu vou fugir da presença do Senhor? O homem é um ser em fuga desde o Éden. Ele pecou e já fugiu, já se escondeu. Adão, onde você está, Adão? Está lá escondido, com medo. Esse é o ser humano. Essa é a humanidade. O homem está tentando o tempo todo fugir, se esconder, mas Deus encontra. Assim como Deus encontrou Adão. No sentido de que, não que ele estivesse procurando Adão, ele já sabia onde Adão estava. Mas a ideia aqui, meus irmãos, humanamente falando, no tempo e na história, é que Deus vem até este homem. Deus foi até Adão. Assim como ele vai até outros servos dele, por exemplo, ali na caverna, ele vai até Elias, que está escondidinho ali na caverna. Ele está com Daniel lá na cova dos leões. Ele está com José ali na prisão do esquecimento. Não tem como se esconder dele, não tem como fugir dele. Deus é o Deus que está presente. O salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não tem jeito. Se eu for lá para a lua, a realidade é a mesma, Deus está lá. E o universo é algo tão tremendo, a gente não tem ideia do que é o universo, da grandeza do universo. Deus está presente em cada pedacinho de vida, onde ela existir. Deus, não tem como esconder de Deus, em um planeta qualquer aí, por mais distante que seja, Deus está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, também Deus estará lá. Se eu me escondo nas trevas, não tem jeito, as trevas e a luz para Ele são a mesma coisa. Então eu digo para você, pare de fugir de Deus, pare de correr de Deus. Talvez haja pessoas aqui nesta noite, ou entre aqueles que nos ouvem pela internet, fugindo de Deus. Não tem jeito. É melhor, nesta noite, entregar o seu coração a Ele. Não tem como fugir dessa presença do Senhor. A nossa vida acontece na presença dEle. Que lição tremenda. Mas há uma segunda lição aqui. Entendendo isso, eu preciso ser grato. Ser grato por ser quem eu sou. É a segunda lição. Eu preciso ser grato por ser quem eu sou. Olha o que o salmista diz no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque eu sou quem eu sou. Eu não sou obra do acaso, eu não vim de uma explosão, eu não sou fruto de uma evolução, eu sou obra das mãos de Deus. Ele me criou, Ele me formou lá no ventre da minha mãe. Amém? Se fosse numa igreja pentecostal, o negócio aqui já estava, né? Meu irmão, Deus te criou do jeito que você é, com seu temperamento chato, irritante. Você é assim, Deus te fez assim, dá para melhorar, mas é o teu jeito. Mais quietinho, ou mais extrovertido, melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Deus te fez assim, altão, né? Baixinho, cabelo grande, sem cabelo. Deus te fez assim, meu querido. Você é o que você é, porque você é obra das mãos de Deus.
Isto é autoaceitação e gratidão ao Senhor por ser quem nós somos únicos, não tem ninguém igual a você. A aparência pode ser igual até muitas vezes, mas há coisas em nós que nos identificam de maneira única, não tem jeito. Você coloca lá o seu dedão lá, né, na identidade lá, é só você. E outros aspectos nossos singulares que nos identificam, não tem ninguém igual a ninguém. Deus não fez linha de produção, não, meus irmãos. Ele fez cada um de nós. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me fez de modo assombrosamente maravilhoso. Ele não conhecia de genética, e hoje você conhece a genética, e muito mais eu e você deveria ser grato ao Senhor, porque a gente sabe como que é fantástico, meus irmãos, um bebê que vai nascendo ali, e vai crescendo até chegar à vida. O salmista não tinha esse conhecimento, mas nós temos. E ele era grato a Deus sem esse conhecimento. Muito mais nós, a ciência só nos leva a declarar cada vez mais que o Senhor é Deus, que não tem jeito, é obra de um Criador, de um Ser Supremo. Ao invés disso, nós vivemos o tempo, meus irmãos, das doenças, das enfermidades. As pessoas não se aceitam, estão aí as cirurgias, né, para tudo, para corrigir tudo, e quer mudar a orelha, quer mudar o nariz, quer mudar isso, quer mudar aquilo outro, e muitas vezes se dá mal, quanta gente morrendo. Em clínicas por aí afora, muitas vezes não habilitadas para aquele procedimento, mas a pessoa nem sabe disso, muitas vezes é enganada, foi enganada. Mas muitas vezes a gente vê, meus irmãos, pessoas lindas, mas que se acham feias. Estão em busca de mais. Isto nunca vai satisfazer. Porque enquanto você não entender quem você é aqui dentro, aqui fora nunca vai trazer satisfação. Nunca vai estar bom, sempre vai precisar de algo mais. É a vaidade que Salomão fala, é correr atrás do vento. Nós deveríamos ser gratos ao Senhor por sermos obras da sua mão, por termos sido criados de maneira tão maravilhosa, tão fantástica. E se não bastasse tudo isto, meus irmãos, o versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Toda a sua história Deus conhece. Desde que você está sendo formado lá no ventre da sua mãe, Deus conhece toda a sua história. Todos os meus dias foram o quê? Escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Eu gosto muito daquela historiazinha, eu já contei algumas vezes, mas eu gosto tanto que eu vou contar de novo ela. Talvez alguém não ouviu ainda. O menininho estava lá lendo o livro dele, o livro do herói favorito. E sabe como é que é criança, né? Envolvido naquela leitura do seu super-herói favorito. E o herói está vencendo, guerreando contra dragões, monstros, atravessando vales, montanhas, e o menino lendo aquele livro, entusiasmado, empolgado, ele vai ganhar, ele vai vencer, quando de repente, um revés muito grande. O herói se encontra numa situação muito difícil, encurralado. É quase que inevitável que ele vai perder, que ele não vai conseguir continuar, que ele será derrotado, que ele será esmagado. A criança então angustiada, e não podendo ali entender aquele momento, ela para naquela página do livro e vai lá para o final, para ver o final da história. Vai no último capítulo, e quando ela lê o último capítulo, o herói conseguiu vencer aquela dificuldade, aquela crise tão grande. Ele superou, ele venceu, ele chegou lá. O menino então agora todo empolgado, porque ele estava triste com o seu herói, que estava morrendo ali, sem saída. Agora todo alegre, todo feliz, ele volta onde ele tinha parado na leitura, e continua a leitura, conversando com o seu herói, dizendo assim: olha, não desiste, continua, não desiste.
se você soubesse o que eu sei. Se você soubesse o que eu sei. Mas ele não conta o final da história. Mas ele continua na leitura ali. Se você soubesse o que eu sei. Talvez Deus está olhando para mim nesta noite e dizendo assim: você está meio ansioso, né, pastor? Se você soubesse o que eu sei. Talvez Deus está olhando para você nesta noite. Você que está aí preocupado, angustiado com o dia de amanhã. Eu não sei qual que é a tua situação, mas nos angustia muitas vezes. A gente pensa que é o fim da linha, que depois dali não tem mais jeito. Aí Deus olha para a gente, porque Ele conhece o final da história. E Ele diz assim: se você soubesse o que eu sei. E como aquele menino que dizia para o seu herói: não desiste, vai, continua, não desiste. Deus também está falando comigo e com você: não desiste, continua, não desiste, continua. Se você soubesse o que eu sei. O final é glorioso. O final, meus irmãos, é novo céu e nova terra na presença do Senhor. Todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. A tua vida está nas mãos de Deus. É Deus quem está no controle. O fim é bom. O fim é glorioso. O fim é tremendo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Mas há uma terceira e última lição aqui, meus irmãos. Eu preciso também entender que a vida é um constante autoexame. O versículo 17: Senhor, que preciosos para mim são os teus pensamentos. É como... e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Meus irmãos, o salmista agora, ele olha para a realidade dele, para a volta dele, e ele vê que o mal está prosperando, que os seus inimigos estão levantando, e ele então faz essa constatação aqui diante do Senhor, de maneira veemente. É necessário nós termos cautela aqui, porque o ódio contra o mal, ele é justo, mas não contra as pessoas, e sim contra a maldade. Então nós devemos amar a justiça e odiar o mal. Nós não devemos perder, meus irmãos, a capacidade de exercer a ira santa diante da maldade. Mas nós não podemos confundir as coisas. Irai-vos e não pequeis. É o que diz a palavra do Senhor. O salmista, ele está sendo sincero. Mesmo que ele expresse aqui algumas incoerências e erros que precisam ser alinhados, não tem problema. É como se ele estivesse consciente ali do perigo que o seu ódio contra o mal pudesse inconscientemente passar, quem sabe, para uma atitude que desagradasse a Deus, porque ele expressa aqui a questão dos maus, dos perversos, mas ele no versículo 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus queridos, nós precisamos sim entender que a vida é um constante autoexame. Nós vamos participar da ceia nesta noite. Uma das palavras da ceia é: examine-se o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Eu e você precisamos fazer este autoexame. Você está ouvindo o sermão nesta noite, você acabou de ouvir o sermão, você precisa se examinar. Você precisa ponderar. E tudo que foi falado aqui, a palavra não é para aquele que não veio, como alguns muitas vezes colocam: se fulano tivesse aqui hoje. O pastor pregou, foi para ele. Tomara que ele esteja lá na casa dele ouvindo, pela internet, porque pelo menos não vai perder a palavra. Muitos
ouve a palavra desse jeito, não é para o outro, não. Meus irmãos, a palavra é para nós. Examine-se o homem a si mesmo. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o teu coração. E a minha oração e sua oração é essa: Senhor, sonda o meu coração. Talvez até este ódio muitas vezes pode estar presente no meu coração diante da maldade, da iniquidade, de coisas que estão acontecendo comigo. Sonda-me, ó Deus, o meu coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ainda em Deuteronômio 8,16, no deserto o Senhor te sustentou com o maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para, no fim, te fazer bem. O que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida é isto, meus irmãos. E nós precisamos então pedir e fazer essa oração diante do Senhor. Senhor, sonda-me. Sonda-me. Conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Ele sabe o que está passando no teu coração mesmo agora. Ele conhece. Ele sabe os teus problemas. Ele sabe as suas dívidas. Ele sabe todos os erros que você cometeu essa semana, as palavras que você falou e que você não deveria ter falado. Ele conhece, ele sabe. O descontrole que você teve com o seu filho, com a sua esposa. Deus conhece. Deus conhece todas as coisas. Sonda-me, ó Deus. Essa é a nossa oração constante na presença dEle. Vê se há em mim algum caminho mau. E com certeza, meus irmãos, há caminhos maus na nossa vida que precisam ser consertados, que precisam ser corrigidos. A vida é vivida na presença de Deus, é corandel, não tem como fugir dessa presença. Nada podemos esconder de Deus. E eu digo não apenas aquilo que está evidente e é externo, até mesmo aquilo que está lá dentro. Deus conhece. Deus conhece e sabe o que está passando pela minha mente, mesmo neste momento. Deus conhece o meu coração. Então eu tenho que orar a Ele: Senhor, sonda o meu coração. Conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesta noite e que essa palavra, meus irmãos, possa trazer para nós edificação, transformação, porque mais uma vez também nós estaremos diante da mesa do Senhor, participando da ceia. E é o momento do examine-se a si mesmo. Eu não vou examinar o meu irmão, eu vou examinar o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É a oração que você vai fazer nesta noite ao participar da mesa do Senhor, sabendo que Deus é este Deus que você acabou de ouvir aqui nesta noite. Esse Deus do Salmo 139, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. A tua vida é vivida na presença dEle, não tem como fugir dessa realidade, então não esconda. Como é que você entrou aqui nesta noite? Você entrou aqui derrotado, acabado, destruído. Abre o teu coração: Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe como, Deus. O Senhor sabe como que eu estou aqui nessa igreja nesta noite. Ele sabe, mas Ele quer que você reconheça isso, abra o teu coração e peça perdão a Ele. Talvez você entrou aqui com o teu coração culpado, você fez coisa errada essa semana, você pecou, você sabe disso, não pediu perdão a Deus, está com o coração duro. Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda o coração. É hora de pedir perdão a Deus. Senhor, me ajuda, eu quero vencer esse pecado. Nós não recomendamos ninguém a não participar da ceia. Não, nós recomendamos às pessoas que estão em pecado a abandonar o pecado e participar da ceia do Senhor. Porque se você está entregue ao pecado,
Você sabe que o juízo está vindo sobre a tua vida, por que isso? Não. Você vai dizer: Senhor, essa noite eu quero mudar. Eu me arrependo, eu quero mudar de vida. Eu vou participar da ceia assim, com este compromisso e pedindo a ajuda do Senhor para mim, a partir de hoje, viver um novo momento, um novo tempo diante do Senhor. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. É a oração do salmista aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. Deus é aquele que prova, não apenas a nossa exterioridade, mas aquele que conhece o nosso coração, a nossa intimidade, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente nem pensou ainda. Ele é o Deus onisciente. Então eu não preciso esconder nada dele, eu não preciso viver de maneira hipócrita. Não, Deus sabe todas as coisas, por isso que eu posso ser transparente na presença do Senhor. Eu não preciso fazer personagem dentro da igreja. Eu sou o que eu sou, do jeito que eu sou, porque Ele me fez assim. Então não fique com essas crises que você tem muitas vezes, né? Porque alguns querem, né, ficar aí buzinando no teu ouvido. Porque você é assim, muitas vezes em relação a temperamento, por exemplo. Você é tão quietinho. Eu sou quietinho mesmo, Deus me fez assim. O outro: eu sou tão extrovertido. Você é extrovertido, Deus te fez assim. Cada um de nós aqui é obra especial das mãos de Deus. Gostos diferentes, vivências diferentes, aprendizados diferentes, obras das mãos de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que dos bilhões e bilhões, centenas de bilhões de vidas, de seres humanos que existem desde que o mundo é mundo, não tem nenhum igual ao outro. Todos somos obra. Assim, tem aquele toque personalizado de Deus. É único. Você já parou para pensar nisso? Únicos. Não é linha de montagem, não. Podemos até ser parecidos, tanto na aparência como em algumas características, mas há coisas que nos distinguem e nos fazem ser únicos diante do Senhor. Glorifique a Deus por isso. Adore ao Senhor por isso. Seja grato ao Senhor, porque você é quem você é. Não se envergonhe disso, não. Se alegre. Pastor, eu sou muito baixinho. Deus te fez baixinho. Glorifique a Deus por ser baixinho. Eu sou muito alto. Glória a Deus, você é muito alto. Deus te fez você muito alto. Eu sou muito tímido. Amém, você é tímido. O outro já é extrovertido. Já pensou se na igreja tivesse só extrovertido? Meus irmãos, não dá. Tem os tímidos também, é assim. Se tiver só gente autona, não tem gente baixinha também. Nós somos assim. Nosso Deus é maravilhoso. Ele fez todas as coisas com tanta diversidade. Mas o que Ele nos convida a todos nós é a constantemente sondarmos o nosso coração na presença dEle. Que essa seja a tua oração. Sonda-me, Senhor. Eu estou preocupado com aqui dentro. Se tiver algum caminho mau, me mostra. Eu quero me arrepender, eu quero mudar. Não quero continuar caminhando pelo caminho errado. Eu quero caminhar pelo caminho eterno. Que Deus assim nos abençoe. E que Deus aplique essa palavra ao meu e ao teu coração nesta noite.